Fala pessoal, tudo bom? Então essa aula aqui a gente vai dar uma olhada nos lançamentos oblíquos, né, e nos lançamentos horizontais, que são os lançamentos que o movimento ele ocorre em duas dimensões. A gente tinha visto queda livre, né, lançamento vertical para cima, certo? E lançamento também para baixo, tudo em uma dimensão, tudo só na vertical. Agora a gente vai ver movimentos em que o objeto ele não vai só se mover na vertical, ele também se move na horizontal. Então, no lançamento horizontal, a gente lança o objeto na horizontal e ele passa a se mover também na vertical. E no lançamento oblíquo, ele se move para cima, para baixo e também se move em um sentido, certo? Então, são esses dois movimentos que a gente vai estudar agora. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso aí. Esses dois lançamentos, como eu falei, horizontal e oblíquo, eles são movimentos em duas dimensões, eles são movimentos bidimensionais. Se a gente olhar aqui, no movimento de um lançamento horizontal, então você imagina que você está sobre uma plataforma e um objeto é lançado com uma certa velocidade inicial. Eu vou observar esse objeto continuar a se mover para frente, então ele continua se movendo para frente, porém ele também passa a se mover para baixo. Conforme a gravidade começa a atuar, ele passa a se mover para baixo também. Então você tem um movimento em duas direções. Um movimento na direção horizontal, na direção X, e um movimento na direção vertical, que é só para baixo, que é o movimento na direção Y. Já no lançamento oblíquo, por exemplo, quando uma bala de canhão é lançada, né, na diagonal, então a gente observa que ela vai subir e vai descer, né? Então eu tenho um movimento aqui também na direção vertical, na direção Y. Ele é positivo até a metade, a velocidade, o deslocamento ele vai aumentando, então na subida a velocidade vai estar apontando para cima, a velocidade vertical, e na descida vai estar apontando para baixo. Então a gente tem um movimento nessa direção vertical. Só que o objeto ele também se move para frente, então ele se move aqui numa direção horizontal. Então são movimentos que ocorrem tanto na horizontal quanto na vertical. A estratégia é a gente analisar separadamente o movimento horizontal e o movimento vertical. Aí a gente cai naqueles mesmos casos que a gente viu lá do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado. Okay? Para a gente estudar isso aí, primeiramente a gente tem que dar uma olhadinha nesse princípio, que é o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Esse é um princípio que foi proposto pelo Galileu. E o Galileu falou o seguinte: quando a gente observa dois movimentos simultâneos que ocorrem ao mesmo tempo em um objeto, e esses dois movimentos eles são perpendiculares entre si, os dois movimentos ocorrem de forma independente. Então, um movimento não interfere no outro. O exemplo mais clássico, mais fácil para a gente observar isso, seria na travessia de um rio. Na travessia de um rio, imagina que você tem um barco em uma margem do rio que quer chegar do outro lado da margem. Esse barco ele vai ser posicionado perpendicularmente à margem. Então eu tenho dois movimentos perpendiculares. O movimento do barco, imagino que a água está parada, o barco sairia daqui e chegaria até aqui. Entretanto, a gente tem a velocidade da correnteza, que seria essa velocidade Vx aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou ter dois movimentos ao mesmo tempo. Um movimento que se deve somente ao motor do barco, que teria a ver com essa velocidade aqui, Vy, né, porque aqui eu desenhei na vertical, e um movimento devido à correnteza, que tem a ver com a velocidade da correnteza, que seria esse Vx. Então a gente tem duas velocidades perpendiculares. Se a gente olhar aqui, o ângulo entre essas duas velocidades vai ser de 90 graus. Então um movimento ele ocorre de forma independente do outro. A gente vai ter uma velocidade Vx, que vai ser a velocidade da correnteza, nesse caso, né, desse exemplo que a gente está utilizando, da travessia de um rio. E a gente vai ter um outro movimento associado à velocidade Vy, que se deve à velocidade do barco, ou de uma pessoa nadando, né? A velocidade do corpo, do móvel. Não importa o que se mova aí. Tá certo? Então a gente tem essas duas velocidades.
a gente pode aplicar um princípio de Galileu e trabalhar de forma independente. Quando eu for analisar somente a travessia de um lado para o outro, eu vou olhar essa velocidade Vy, que está nessa direção aqui. E a minha distância percorrida, o meu ΔS, vai ser a largura do rio. Se eu for analisar o movimento ao longo da margem do rio, esse deslocamento aqui, ó, ΔSx, eu vou utilizar somente a velocidade Vx. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Então, a gente tem uma velocidade, que é a velocidade Vx, que ela é paralela às margens, seria a velocidade da correnteza, e uma velocidade Vy, que é perpendicular às margens, que seria a velocidade do objeto que está atravessando o rio. Então, a gente trabalha com essas duas velocidades de forma separada, né? Se eu for analisar ao longo das margens, eu vou usar o Vx igual a ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS na direção x, que é esse deslocamento ao longo da margem aqui. Se eu for analisar o Vy ΔS sobre ΔT, só que o ΔS é o ΔSy, é a largura do rio. Agora, o tempo é o mesmo, né? O mesmo tempo que ele demora para vir daqui até aqui, ele demora para ir de uma margem à outra. Então, em outras palavras, isso quer dizer o seguinte: se você tem uma piscina com água parada e você sai nadando perpendicularmente de um lado ao outro, de uma margem à outra da piscina, você vai gastar um certo tempo. Agora, se tiver uma correnteza, se isso não for uma piscina, for um rio, né? E você sair nadando também com uma velocidade perpendicular à correnteza, com o mesmo valor que você teve na piscina, você vai chegar do outro lado no mesmo tempo. A diferença é que, além de se mover perpendicularmente às margens, você vai se mover paralelamente às margens. Às vezes a gente tem a impressão que com a correnteza você demora mais tempo para atravessar, mas não demora. Você demora o mesmo tempo para atravessar, estando a água parada ou não. A diferença é que se a água estiver em movimento, se tiver uma correnteza, você se desloca no sentido da velocidade da correnteza também. Então, o tempo que a gente usa, tanto para atravessar de uma margem a outra, quanto para se mover ao longo da margem, acaba sendo o mesmo. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui um barco que cruza um rio com velocidade de 10 metros por segundo. Então, se ele vai cruzar o rio de um lado para o outro, vamos supor que a velocidade dele é perpendicular à margem do rio aqui, ó. A velocidade da correnteza é de 2 metros por segundo e a largura do rio é de 30 metros. Então, primeiro aqui, calcule o tempo que o barco leva para cruzar o rio. Para ele cruzar o rio de um lado para o outro, eu vou olhar só a velocidade nessa direção, que é a direção do deslocamento que eu estou pensando, que é a largura do rio aqui, 30 metros vai ser o meu deslocamento. Eu vou usar a velocidade dele, que é perpendicular às margens, que é de 10 metros por segundo. Então, velocidade ΔS sobre ΔT, essa velocidade eu estou supondo que ela é constante, por isso que eu estou usando ΔS sobre ΔT. Eu tenho o valor da velocidade, perpendicular às margens, a distância perpendicular às margens também, a largura do rio eu tenho. Eu acho o tempo, né? Aqui dá para cortar os zeros, né? Então, subindo o ΔT, ele vai dar 3 segundos. Então, ele gasta 3 segundos para ir de um lado para o outro. Agora, e se eu quiser saber a distância percorrida ao longo das margens do rio? Eu sei que ele vai passar de um lado para o outro, né? Eu sei que essa distância aqui, ó, são os 30 metros que a gente viu. Só que eu quero saber agora essa distância aqui, ao longo das margens do rio, né? Então eu vou usar a velocidade que está nessa direção, que é o Vx, que é a velocidade da correnteza. V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade da correnteza vale 2. O tempo que ele vai levar, né, é o mesmo tempo que ele leva para atravessar, então a gente calculou no item A, deu 3 segundos. E aí, multiplicando, então, a gente tem que essa distância ao longo das margens vale 6 metros. Então, esse é o princípio da independência dos movimentos, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para a gente analisar os movimentos de lançamento horizontal e de lançamento oblíquo, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai separar um movimento horizontal e um movimento vertical. Nesse caso que a gente acabou de ver aqui das margens de um rio, para atravessar um rio, é fácil porque as duas velocidades são constantes. Nesses dois lançamentos que a gente vai ver, a gente vai ter
uma velocidade constante e uma velocidade que vai ter uma aceleração, que não vai ser constante. Mas os movimentos serão independentes da mesma maneira. Então vamos dar uma olhadinha primeiro no lançamento horizontal. Lançamento horizontal, um objeto é lançado a partir de uma certa altura. Então eu vou chamar essa distância aqui, ó, vertical, de ΔSy, né, que é a altura a partir do qual ele é lançado, certo? E aí eu observo que ele vai se mover na vertical, porque ele vai sair de um ponto mais alto e vai vir para um ponto mais baixo. Então ele se moveu ao longo da vertical. Só que ele também se moveu ao longo da horizontal. Então a gente também tem uma distância percorrida na horizontal, que é essa distância aqui, que a gente vai chamar de ΔSx, que é o Dzinho, é o alcance horizontal. Então, eu tenho aqui um H, que é a altura de lançamento, e eu sei que esse meu H é o meu ΔS, que eu uso na direção vertical y, e eu vou ter um Dzinho, que é o deslocamento, é o alcance horizontal. E eu sei que esse Dzinho vai ser o meu ΔS, o meu deslocamento na direção horizontal, na direção x. O movimento que ocorre na vertical, ele conta com uma aceleração. Eu tenho uma aceleração que atua na direção y, que é a aceleração da gravidade. Então, esse movimento que ocorre na vertical, ele tem uma aceleração constante. Ele é um movimento uniformemente variado. Agora, o movimento que eu tenho na horizontal, essa minha velocidade v0 aqui, essa velocidadezinha aqui, ó, com a qual o corpo foi lançado, ela está na horizontal. A aceleração que eu tenho está na vertical. Essa aceleração não atua nessa velocidade. É isso que o princípio da independência dos movimentos de Galileu fala para a gente. Então, essa minha velocidade aqui, ela não vai mudar. Eu falo que o meu v0 vai ser o meu vx. E isso vai ser constante. Essa velocidade não muda. Então, conforme o objeto se move nessa trajetória, que é metade de uma parábola, se vocês olharem isso aqui é metade de uma parábola, essa velocidade v0 ela nunca vai mudar. Então, em qualquer ponto desse movimento aí, ele vai manter essa velocidade, que é o vx. Isso aqui não vai mudar nunca, vai ficar sempre igual. Só que a partir do momento que ele perde o contato com o apoio, a gravidade começa a atuar. E isso faz com que apareça uma velocidade, começa a aumentar a velocidade para baixo. Então eu começo a ter uma velocidade Vy aqui. E conforme o tempo passa, essa velocidade vai aumentando, porque ela está sofrendo a ação da gravidade. Então aqui ela já vai ser maior do que ela era ali, logo antes dele tocar o solo. Agora, a velocidade horizontal, ela não vai mudar. Ela vai ser sempre igual. O V0 lá que eu tinha no começo, que eu posso também chamar de Vx. Então, por que o meu movimento vertical é uniformemente variado? Porque no meu movimento vertical, eu tenho uma aceleração na vertical que é diferente de zero. E essa aceleração que atua na vertical é a aceleração da gravidade. Por isso que o movimento ele é uniformemente variado. Agora, o meu movimento horizontal, eu não tenho aceleração na horizontal. Ela é zero. A aceleração que eu tenho é só na vertical. Isso quer dizer que a minha velocidade horizontal vai ser sempre constante. Por isso que o meu movimento horizontal ele vai ser movimento retilíneo uniforme. Porque a velocidade não vai ser alterada. A gente não tem uma aceleração atuando na horizontal. Então, a gente tem dois movimentos simultâneos.
um movimento horizontal que a velocidade fica constante, porque a gente não tem aceleração, é um movimento retilíneo uniforme na horizontal, e um movimento para baixo com aceleração constante, né, que é um movimento uniformemente variado que ocorre na vertical. Para analisar o movimento horizontal, eu vou usar essa velocidade V0, Vx, esse ΔS, e ele é retilíneo uniforme. Para eu analisar o movimento na vertical, eu vou usar a aceleração da gravidade e a minha velocidade vertical não vai ser nula. Aqui no começo, a minha velocidade inicial vertical é zero, porque ele está só se movendo para a direita no desenho que eu fiz. Ele não está se movendo nem para baixo nem para cima. Ele começa a se mover para baixo quando ele perde o apoio e começa a ser submetido à ação da aceleração da gravidade. Então a gente analisa separadamente o movimento horizontal do movimento vertical. E o tempo, como no caso da travessia do rio, é o mesmo. O tempo que ele gastaria para cair é o mesmo tempo que ele gasta se ele for lançado. A diferença é que quando ele é lançado, ele não cai, ele não apenas cai, né? Ele também se move para frente. Mas o tempo de queda é o mesmo. Se você pegar um objeto e simplesmente abandonar ele, ele cai num certo tempo. Se você lançar ele para frente, ele vai se mover numa parábola, mas o tempo que ele vai gastar é o mesmo que se você tivesse abandonado ele, porque você analisa só o movimento vertical e tanto faz eu abandonando ele ou eu lançando para frente, essa velocidade inicial vertical é sempre zero, então o tempo de queda é sempre o mesmo. E aí a gente analisa o movimento vertical para pensar no tempo de queda. O objeto ele foi lançado com uma certa velocidade para frente. Mas aqui no começo, se eu pensar só no movimento vertical dele, a velocidade inicial dele é zero. Né? E ele vai se mover aqui na direção vertical. Esse aqui vai ser o ΔS dele, né? Que é a altura que eu tenho. Então aqui eu tenho o ΔS da vertical, que é a altura da qual ele foi lançado. Eu sei que a velocidade inicial dele é zero, né? Porque eu estou olhando só o movimento vertical. E eu sei que eu tenho aí uma aceleração vertical para baixo constante, que é a aceleração da gravidade. Então a gente pode usar as equações do movimento uniformemente variável. Esse movimento vertical é um movimento uniformemente variável, com aceleração constante. Então a gente busca naquelas equações que a gente já viu, né? Você pode usar, por exemplo, essa aqui, ó, ΔS é igual a V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Só que eu vou usar só na direção vertical. Então, ΔSY, o V0 é o Y, e a aceleração é na direção vertical, é a aceleração Y também. Essa distância percorrida, esse ΔS, é a altura aqui, é o Hzinho. Né? O V0Y é zero. Então, esse produto tudo vai ser zero. A aceleração vertical é a da gravidade, dividido por 2. E aqui eu vou ter o tempo, que é o tempo de queda. Né? Esse tempo aqui, TQ, é o que a gente chama tempo de queda. É o tempo que ele demora para tocar o solo. Então, a gente pode isolar o tempo de queda nessa equação. O tempo de queda ao quadrado vai ser igual a 2H sobre G. Então, tirando a raiz quadrada, o sinal negativo não vai ter significado, porque não existe instante negativo, né? Esse tempo de queda vai ficar igual a raiz quadrada de 2H sobre G. A raiz quadrada disso tudo aqui. Ó. Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular o tempo de queda. Raiz quadrada de 2H sobre G. É a mesma fórmula que a gente viu para calcular o tempo de queda na queda livre. Né? Na queda livre, você também calcula o tempo de queda dessa mesma maneira. Então, com o movimento vertical, a gente calcula o tempo de queda. Eu posso calcular também a altura. Né? Se eu quiser aqui,
eu posso, ao invés de isolar o tempo de queda, eu posso isolar nessa fórmula o h. Então, eu ficaria aqui 2h é igual a g vezes o tempo de queda ao quadrado, o 2 passa para baixo, eu teria a altura, g vezes o tempo de queda ao quadrado, dividido por 2. Então, vejam que a gente pode calcular o tempo de queda ou altura. Se você tiver um, você acha o outro. Ok? Agora, não precisa decorar essas duas equações. Você pode decorar, mas se você lembrar do movimento uniformemente variado, facilmente você deduz elas. Analisando o movimento horizontal. Na horizontal, o que vai ocorrer é o seguinte. A velocidade com a qual ele é lançado, o v0, vai ser constante. Então, essa velocidade não vai ser alterada. Eu tenho aqui, associado a essa velocidade horizontal, um deslocamento horizontal, que é esse aqui. Então, eu vou ter aqui o meu ΔS na direção horizontal. E esse movimento horizontal, ele é um movimento retilíneo uniforme, porque eu não tenho aceleração. Então, eu posso usar aqui Vx é igual a ΔS x pelo ΔT. O que vai ser esse meu ΔT aqui? É o tempo de queda. Aquele tempo de queda que a gente calculou anteriormente. Então, isso aqui é o tempo de queda que a gente calcula na vertical. Se você quer achar o deslocamento horizontal aqui, ó, o alcance, essa distância percorrida, você vai ter que isolar o ΔSx ali. Então, esse ΔSx vai ser igual a velocidade Vx vezes o ΔT. Aqui, então, eu vou ter o alcance horizontal, vai ser igual a Vx vezes o tempo de queda, que a gente calcula analisando o movimento na vertical, que é a raiz quadrada de 2h sobre g, como a gente acabou de falar. Então, dessa maneira, você consegue calcular esses dois valores que normalmente resolvem 90% dos seus problemas aí, o tempo de queda e o alcance horizontal. Um outro movimento bidimensional que a gente tem é o lançamento oblíquo. Então, um goleiro, quando bate um tiro de meta, ele chuta a bola a partir do chão, a bola sobe, depois ela desce. Ou um canhão, quando dispara também um projétil, né? Ele dispara normalmente na diagonal. Então, a gente observa esse movimento parabólico, né? Aqui, novamente, a gente vai ter dois movimentos. A gente vai ter um movimento observado na direção vertical, né? Porque o objeto ele vai subir aqui, ó, até uma certa altura. Então, a gente vai ter um movimento aqui na direção y. Ao mesmo tempo, esse objeto ele se move horizontalmente. Então, a gente também tem um movimento aqui na direção x. De novo, a gente faz, né, a decomposição em dois movimentos. Um movimento horizontal e um movimento vertical. Novamente, a gente vai ter a ação da aceleração da gravidade, que sempre está apontando para o centro da Terra e está na vertical. Então, aqui eu tenho o sentido da gravidade. Só que agora, vejam que na subida, a aceleração da gravidade vai estar contra a velocidade vertical. Então, vai fazer ela diminuir. Então, eu vou ter que considerar ela negativa agora. Tá certo? Conforme o objeto vai subindo, a gravidade, por estar contra a velocidade vertical, ela vai fazendo com que a velocidade vertical diminua. E a gravidade, ela está na vertical. Vx aqui está na horizontal. Se eu pegar a velocidade com que o objeto for lançado e decompor ela em duas velocidades, eu vou ter uma componente horizontal que eu vou chamar de Vx. Né? O objeto ele é lançado com essa velocidade em laranja aqui, o V0. Ele é lançado na diagonal. A velocidade de lançamento dele faz um certo ângulo, θ, com a horizontal. A gente pega esse vetor velocidade inicial e divide ele em dois vetores. Um na horizontal e o outro na vertical. Esse vetor na horizontal eu vou chamar de Vx, que é a velocidade na horizontal. Essa velocidade não tem aceleração. A aceleração está só na vertical. Essa
componente de V0 na vertical, eu vou chamar de V0y. E aqui eu vou ter a ação da gravidade. Então aqui eu vou observar que essa velocidade com a gravidade contra, com a aceleração contra, ela vai diminuindo. Então conforme o objeto vai se movendo nessa parábola, ele é lançado com uma velocidade vertical. Essa velocidade ela vai diminuindo. E aqui, essa velocidade vertical vai ser 0, porque ele vai estar no ponto mais alto da trajetória. Na descida, essa velocidade vertical já vai apontar para baixo. E ele retorna com o mesmo valor que ele tinha aqui, né? Só que vai estar apontando para baixo. Então, essa velocidade que ele tem quando ele chega ao solo é a mesma com a qual ele foi lançado na vertical, só que apontando para baixo. Por isso que vai ter o sinal de negativo. Agora, a velocidade horizontal ela não vai mudar em nenhum momento. Ela vai ser sempre a mesma. Porque eu não tenho nenhuma aceleração atuando na horizontal. Então, durante todo o movimento, essa velocidade horizontal ela é constante. A velocidade vertical ela vai diminuir e depois ela vai aumentar para baixo. Né? Mas, na verdade, ela vai estar sempre com a gravidade apontando para baixo. Então, como a gente falou, na horizontal você vai ter um movimento retilíneo uniforme e na vertical, por causa da aceleração constante, você vai ter um movimento retilíneo uniformemente variável. O problema é que normalmente é dada a velocidade de lançamento, que é o V0. E a partir desse V0 você tem que obter a velocidade horizontal e a velocidade vertical. Para fazer isso, a gente decompõe o vetor velocidade inicial. Então, no instante inicial, eu tinha essa velocidade aqui, ó. Né? Eu vou decompor em um vetor horizontal mais um vetor vertical. Se eu somar Vx com V0y, vai me dar essa velocidade. Dois vetores posicionados na mesma origem, traças paralelas, a diagonal é a soma. Então, eu sei que essa minha velocidade inicial, eu posso substituir ela por uma velocidade horizontal, Vx, mais uma velocidade vertical, que é o meu V0y. Se você analisar o triângulo que a gente desenhou aqui, ó, tem um ângulo θ. Essa hipotenusa seria a velocidade de lançamento, V0. Esse cateto seria a velocidade vertical inicial e o outro cateto seria a velocidade horizontal. Olhando no triângulo retângulo, se a gente calcular o cosseno de θ, cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa. Então, você consegue achar o Vx fazendo a velocidade de lançamento vezes o cosseno de θ. Se você calcular o seno de θ, seno é cateto oposto, V0y, sobre a hipotenusa. Então, aqui também você consegue achar o V0y fazendo V0 vezes o seno de θ. Então, para projetar a velocidade na horizontal e obter o Vx, você multiplica a velocidade inicial pelo cosseno. Para projetar a velocidade inicial na vertical, você multiplica a velocidade inicial pelo seno. Então, cosseno está com sono, está deitado, é para projetar na horizontal. Seno está sem sono, está em pé, é para projetar na vertical. Isso se você usar o ângulo do vetor velocidade com horizontal, o θ, conforme eu desenhei aqui. Então, Vx e o V0y a gente obtém em função de V0 e do ângulo θ que é fornecido. Então, vejam aqui, né? O objeto é lançado. Veja que eu já nem desenhei a velocidade que ele tinha no começo, né? Como que ele foi lançado? Ele foi lançado aqui, ó. Somando o Vx com o V0y, ó, tracei as paralelas, eu teria essa velocidade aqui de lançamento dele. O meu V0 estaria aqui. Só que eu não vou usar essa velocidade de lançamento, eu já vou usar o Vx e o V0y. E como que a gente obtém o Vx e o V0y? Eu acabei de falar. Se você quiser o Vx, o cara vai te dar o V0 e vai te dar esse θ.
Então, o Vx vai ser o V0 vezes o cosseno de θ. E o V0y vai ser o V0 vezes o seno de θ. Você pode lembrar já dessa relação, porque isso aqui a gente usa muito em vetores, né? A decomposição de vetores, a gente está sempre usando essa relação com seno e cosseno para projetar as componentes de um vetor. Olhando então na direção vertical, eu vou determinar o tempo de subida. Eu vou analisar apenas aqui, para achar o tempo de subida, eu vou olhar do T0 ao TS, só nesse intervalo de tempo aqui, de T0 até TS. Então, a gente vai analisar o movimento do instante inicial, T0 igual a 0, até um instante de subida, que é o que eu quero achar. Certo? Então, eu vou olhar só nesse intervalo de tempo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu sei que quando eu chego aqui, a minha velocidade vertical é 0. E eu sei também que nesse movimento eu tenho uma aceleração vertical para baixo, que é a aceleração da gravidade. Então, para achar o tempo de subida, a gente vai usar a equação das velocidades. V igual a V0 mais A vezes T. Só que é tudo na vertical. Se eu estou nesse intervalo, o instante final é o instante de subida. A velocidade vertical é 0. Aqui vai ficar o V0y. Agora, vejam, a velocidade está para cima, a vertical está para cima e a aceleração vertical está para baixo. Então, a gravidade vai ficar menos g. E o tempo, aonde eu tenho a velocidade nula, é o tempo de subida. Então, para eu calcular o tempo de subida aqui, veja, eu vou ter GTS, do outro lado vai ficar V0y. Tá? E aí, então, o tempo de subida vai ser o V0y dividido pela aceleração da gravidade. E quanto que vale o V0y? V0 vezes seno de θ. Então, esse aqui é o tempo de subida. Que vai ser igual ao tempo de descida. Então, o mesmo tempo que ele demora para subir, ele vai demorar para descer. O tempo total do movimento a gente pode chamar tempo de voo. O tempo de voo vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Agora, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, esse tempo de voo ele vai ser 2 vezes o tempo de subida, que eu calculo com essa expressão que a gente acabou de deduzir. A altura máxima alcançada. Eu também vou analisar o movimento que ocorre na vertical. Então, o instante 0 ao instante de subida. Novamente, a gente analisa só nesse intervalo de tempo aqui. Eu já sei quanto que vale, né, o tempo de subida. Então, olhando agora o movimento na vertical, eu tenho uma velocidade V0y, e aqui eu sei que a minha velocidade vertical é nula. E eu tenho a altura, a distância percorrida na vertical, que é a altura máxima, o ΔSy. Para eu calcular a altura máxima, eu posso calcular ela sem usar o tempo e eu posso calcular usando o tempo. Então, para eu calcular essa altura máxima, vou fazer primeiro aqui, sem o tempo. Sem o tempo, você usa a equação de Torricelli. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Só que é tudo na vertical. Então, a minha velocidade final aqui vai ser 0. Isso aqui é 0, que eu estou pegando desse instante até esse. V0y ao quadrado, a gente viu V0y é V0 vezes seno θ. 2 vezes a aceleração é menos g, e o ΔSy é a altura h. Então, a gente vai ter aqui 2gh igual a V0y ao quadrado. Daqui você tira que o h, então, é
V0y ao quadrado, V0y é o V0 seno θ, dividido por 2g. Então, vejam que a gente calculou, conseguiu determinar a altura sem a necessidade de usar o tempo, né? Agora, você pode calcular essa altura com o tempo também. Então, com o tempo, eu vou ter a equação ΔS é igual a V0 vezes t, mais A sobre 2 vezes t quadrado. E aí, então, eu vou ter aqui o H, que é o ΔSY, vai ser igual a V0y vezes o tempo de subida, menos G sobre 2 vezes o tempo de subida ao quadrado. Você calcula a altura usando o V0y e o tempo, né? Então, uma outra forma bem mais complicada. Aqui é muito mais fácil, porque, veja, aqui eu só preciso do V0 e da gravidade. Aqui eu também tenho V0 e gravidade, então não compensa fazer desse jeito. Mas é só um exercício para vocês verem, né? Uma outra possibilidade também, você pode ir brincando com as equações, né, do movimento uniformemente variável. ΔS sobre ΔT é igual a V0 mais V sobre 2. Essa velocidade final aqui vai ser zero. O ΔS é o H, aqui vai ser o tempo de subida. Eu vou ter V0y sobre 2. Aqui eu posso tirar que o H é o V0y vezes o tempo de subida dividido por 2. Então, uma outra forma, né, de calcular a altura máxima alcançada no lançamento oblíquo. Certo? A maneira que é mais fácil da gente calcular seria essa aqui, sem sombra de dúvida, né? Eu preciso só da velocidade V0y para calcular a altura. Aqui também você usa a velocidade V0y e aqui também. Então, já que você vai usar ela, você já usa essa fórmula aqui, que é a mais fácil, né? Então, eu recomendo que vocês usem essa expressão aqui. E aí, para terminar, a gente consegue calcular o alcance horizontal. O alcance horizontal é essa distância na direção horizontal, na direção x. Na direção horizontal, a gente não tem aceleração, né? A aceleração horizontal, a aceleração em x, é zero. Isso vai fazer com que a gente use as equações do movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme, eu posso escrever que a velocidade é constante, é igual a ΔS sobre ΔT. Só que eu vou ter aqui Vx e ΔSx, né? Então, o Vx, o ΔSx é o alcance e o ΔT vai ser o tempo de voo. Esse aqui vai ser o meu ΔT total. Então, aqui vai ficar 2 vezes o tempo de subida, né? Que o tempo de subida mais o de descida. O tempo de voo é 2ts. Então, você pode escrever que o alcance horizontal é 2 vezes Vx vezes o tempo de subida. A gente já viu como calcular o Vx e como calcular o tempo de subida. E aí você consegue, então, determinar o alcance horizontal. Tá certo? Então, esse tipo de lançamento dá um pouquinho mais de trabalho do que os outros, mas na vertical vai ser um lançamento vertical para cima, né? Então, você tem um movimento que ocorre em 2 dimensões agora, e aí você vai passar a ter um movimento horizontal e um movimento vertical. Quando você lança um objeto obliquamente, na vertical é como se eu tivesse lançado para cima e ele descesse. E na horizontal é como se ele seguisse reto, com velocidade constante. É o princípio de Galileu aplicado a esses movimentos, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Tá bom, gente? Até a próxima, valeu, muito obrigado.